E hoje é um dia muito especial, ó Deus, quando Jesus literalmente e definitivamente vence a morte, transfere a gente do império das trevas para o reino da luz, dá para nós uma nova identidade, a de filhos de Deus, e nos garante um lar eterno nos céus. Hoje, Senhor, nós comemoramos todas essas bênçãos, graças que o Senhor tem derramado sobre nós cada dia, mas hoje nós queremos nos lembrar dela de uma maneira muito especial, Senhor. Obrigado pela vitória que o Senhor nos dá, Senhor. Somos mais do que vencedores, nem o mal se levantará contra nós, nem o mal há de prosperar sobre nós e nossas casas, Senhor. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado, e como lá no Egito, este sangue colocado nos umbrais das portas fez com que o anjo da morte passasse por cima da casa dos hebreus. E o sangue de Jesus hoje está derramado sobre nós e faz, ó Deus, com que o anjo da morte passe bem longe de nós e de nossas vidas e das nossas famílias, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Páscoa, este momento em que a gente se prepara para entrar agora na terra prometida, Senhor, como os judeus fizeram. Que a gente possa, ó Deus, neste culto, estar se preparando para morar nos céus. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que entrou, pelas pessoas que vão entrar, Senhor. Tudo isso é para a tua honra e para a tua glória, nada é para a gente, Senhor. E agora nós separamos esse tempo para te louvar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus, Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, a gente pode louvar ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Marcos, por favor. Amém. Então, vamos declarar que viemos aqui para adorar a Jesus. Amém? Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sim, Senhor. O Senhor é. Amém. E nada se compara ao grito que foi dado na cruz: está consumado. A gente só pode celebrar a ressurreição porque um dia ele deu o seu sangue, morreu na cruz, e hoje a gente comemora a ressurreição dele. Vamos cantar grito. Meu passado
Aleluia. Glória a Deus. Amém. E para encerrar esse período de louvor, a gente vai cantar que a nossa esperança está nas mãos do grande eu sou. Porque depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aparecendo para os seus discípulos, e depois de 50 dias que ele ressuscitou, ele mandou o Espírito Santo. E essa é a nossa grande esperança. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo
tua palavra vai se cumprir. Amém. Amém. Pastor? Amém. Hoje comemoramos a Páscoa. A Páscoa que nós comemoramos, ela tem seu início lá no Egito, quando o povo de Israel, que foi escravo durante 400 anos, Deus promete libertá-los depois da última praga, né, do Egito, em que eles agora deveriam sacrificar um cordeiro e colocar o sangue dele nas portas, para que o anjo da morte não ferisse os seus primogênitos. E Páscoa significa exatamente isso, passar por cima. O anjo da morte passaria por cima da casa dos hebreus, e assim eles estariam livres para começar a sua jornada até a terra prometida. Páscoa é um período de transição, de passagem. E falar de passagem não tem nada de novo, né? Eu li essa semana, né, de que quando Adão e Eva saíram do paraíso, né, foram expulsos do paraíso, Adão virou bem sério para Eva e disse: querida, este é um tempo de transição. E eu acho que isso realmente está desde o início da humanidade, nós estamos em transição. O povo do Egito saiu de lá do Egito e agora estão indo para a Terra Prometida, estão em transição. A nossa Páscoa também é um tempo de transição, e é isso que eu gostaria de ver com você. Voltando agora para o domingo, né, da ressurreição de Jesus, os discípulos estão lá e eu imagino que eles estão se lembrando, né? Puxa, Jesus tinha nos ensinado que se alguém batesse na nossa face, nós deveríamos dar a outra. E eles acabaram de ver exatamente isso, né? Se você percebeu, Jesus, quando estava lá com Caifás, os soldados do templo bateram aonde? No seu rosto, na sua cabeça. Quando ele estava lá no pretório, os soldados romanos bateram na sua cabeça, e ele cumpriu literalmente aquilo que ele havia ensinado. Jesus tinha ensinado para eles que se alguém te obrigasse a andar 1 milha, vocês deveriam andar a 2ª milha. E eles acabaram de ver Jesus cumprindo exatamente isso, quando Pilatos fala para levar Jesus até Herodes, né, para que ele fosse julgado, e volta de novo para Pilatos, é mais ou menos 2 milhas, é interessante isso. Jesus não apenas ensinou para os discípulos, mas ele também caminhou a 2ª milha. Eles tinham ouvido Jesus falando que nós deveríamos amar os nossos inimigos, e agora estava ali, na mente deles, eles acabaram de ver Jesus orando pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Imagina isso, meu irmão e minha irmã, tudo que Jesus havia ensinado nessa semana que passou, eles tinham visto Jesus fazer. Não era apenas um ensino, Jesus realmente fez. A tristeza agora se tornava em alegria. Jesus entra no meio deles e diz: paz seja convosco. As feridas agora de Jesus são as feridas que vão curar as feridas das pessoas. A morte tinha sido vencida. Deus havia se manifestado no rosto de Jesus glorificado. Eles estavam vendo Deus pessoalmente ali no meio deles.
E tudo isso eu acho que eu e você podemos pensar, uau, é só agora sair e mandar ver, não é? Mas a gente percebe que algo acontece. João capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda de madrugada, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Eu quero que você se lembre de uma coisa, meu irmão e minha irmã, nenhuma palavra que está na Bíblia está ali por acaso. Nenhuma. Todas elas são palavras de Deus, e preste atenção no que está sendo. Não é apenas uma história sendo contada. Algo está sendo ensinado para nós. O primeiro dia da semana, hoje, domingo, se a gente pudesse traduzir ali, seria domingo. E a pedra está revolvida, o túmulo está aberto, Jesus não está mais lá. Mas ao mesmo tempo, versículo 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia, você se lembra o versículo anterior? Era de madrugada, cedinho, nem tinha o sol saído, agora já é de tarde. Primeiro dia da semana, o mesmo dia, os discípulos estão com as portas trancadas. O túmulo está aberto, mas aonde eles estão, as portas estão fechadas. Deus está querendo mostrar para nós que a morte foi vencida, mas as nossas portas precisam também ser vencidas. As trancas da nossa casa, as trancas da nossa vida precisam ser abertas. Jesus vem e diz, paz seja convosco. Deus está dizendo, a paz chegou. O príncipe da paz está agora aqui. Tudo está cooperando para que eles pudessem sair e evangelizar. Não foi isso que Jesus disse lá em Mateus, finzinho? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas agora eles estão com as suas portas fechadas. E não só domingo à tarde. Veja um pouquinho mais para frente. Uma semana mais tarde, 8 dias se passaram. Os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem com as portas ainda trancadas. Eu queria te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Será que não foi suficiente ver Jesus ressuscitado para as portas se abrirem? Não foi suficiente todas as promessas de Deus serem cumpridas para que as portas se abrissem? Será que foi poucos os milagres que eles viram? Será que foram poucas as curas? Será que foi pouco pão, foi pouco peixe que eles viram multiplicados? Será que faltou alguma coisa? Não. Nós sabemos que Jesus não deixou faltar nada. Tudo está consumado. Tudo. Nada faltou. Não tinha desculpa para dizer, eu preciso aprender mais um pouquinho. Faltou eu entender a parábola do grão de mostarda. Não dá para dizer isso. Por que então as portas estão trancadas? Eu acho que a primeira coisa que as portas estão trancadas é porque eles estavam mais preocupados em defender a fé do que proclamar a fé. O medo fazia com que eles ficassem ali, ficassem preocupados. Será que a fé que a gente tem é suficiente? Se nós abrirmos as portas, nós teremos que mostrar que temos fé. Proteger a fé é algo que muitas vezes a gente fica com este medo.
Ah, mas a minha fé é tão pequenininha, eu não vou conseguir vivê-la no mundo, eu preciso ficar fechado. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar aqui, ó, Valparaíso. Ou, numa tradução para nós, seria o Vale do Paraíso. Esse lugar, gente, é lindo, é lindo. É de um fantástico. É realmente, dá a impressão de que você está no paraíso. Mas quando você vê assim do alto, é uma coisa. A hora que você chega lá na praia, em alguns lugares da praia, existem vários barcos encalhados. É interessante. E não são barcos pequenininhos, não, gente. É barco grande. E aí eu perguntei para a pessoa, falei, não, isso foi tsunami? Porque o Chile sofre com tsunamis, né? Não, pastor, isso aqui é o pessoal que ficou com medo da tempestade no alto mar e falou, eu vou me abrigar nessa baía aqui. É tão bonita, é um paraíso, eu vou levar o meu barco, não para a tempestade, eu vou levar o meu barco para o paraíso. E os que fizeram isso, tiveram seus barcos encalhados e perderam tudo. Eu queria dizer para mim e para você, a nossa fé precisa ser vivida no mundo. Se eu ficar querendo ir para o paraíso para viver a minha fé, talvez a minha vida e a minha fé sejam destruídas. E eu vou te dizer uma coisa, se a minha fé, a sua fé é pequenininha mesmo, é melhor que ela sofra o quanto antes as provas, do que ficar vivendo uma fé medíocre, uma fé pequena. É melhor que a gente aprenda a não defender a fé, mas a proclamá-la. A segunda coisa que eu fico pensando, por que eles estavam com as portas fechadas, é porque eles não entenderam que agora não tem mais gentios e judeus. Jesus tinha dito para eles, ide por todo o mundo. Mas na cabeça deles ainda era difícil isso. Você se lembra que os judeus, eles não comiam a mesma comida que os gentios. Como poder ir para outros lugares e comer a comida deles? Você se lembra que o judeu, ele não podia frequentar determinados lugares. Por exemplo, a casa de um gentio. Ele não podia nem entrar na casa do... Como levar o evangelho? Na cabeça deles, isso era um grande impedimento. Eles não são gentios, mas agora Jesus diz para eles, as barreiras acabaram. Portanto, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, todo. Jesus não apenas ressuscitou para os judeus, Jesus ressuscitou para a humanidade, e eles tinham que acolher a humanidade toda. As barreiras não podiam mais existir. Agora eles tinham que aceitar as pessoas e evangelizá-las do jeito que elas são. Ah, elas sacrificam para um Deus pagão. Vamos ter que aceitar. Ah, elas comem carne de porco. Vamos ter que aceitar. Ah, elas não se purificam para entrar no culto. Não, elas nem têm o templo, nem sabem o que é, mas nós vamos ter que acolher. E isso fazia com que eles ficassem com as portas fechadas. Eles também estão com as portas fechadas com medo de serem derrotados. Você se lembra que lá do lado de fora, da onde eles estão trancados, tem um grande, maravilhoso templo? Lembram-se?
Eles mesmos falaram para Jesus: Jesus, olha as pedras desse lugar, olha que construção, Jesus, olha que coisa linda, Senhor. E Jesus olha com uma cara assim de, desculpa, mas eu acho que Jesus olhou com uma cara assim de cima e embaixo. Em 3 dias isso aqui vai cair e não vai existir mais nada. Mas isso fazia com que eles se sentissem pequenos. Como competir com o templo que está do lado de fora? O templo do lado de fora tem um culto melhor do que o nosso culto. Não é assim muitas vezes que nós pensamos? Tem igrejas do lado de fora que são muito maiores, e é verdade. Ah, mas o louvor dessa igreja, imagina o louvor dos levitas do templo. Uau, como competir? O nosso grupo de louvor é tão pequenininho, nós somos um grupo pequeno, não dá para competir. Ah, mas eles têm sacrifícios, e a gente nem pode ter sacrifícios. Sabe, as portas fechadas era porque eles se sentiam com medo de fracassar, a competição era enorme. Como competir com os sacerdotes, aquelas suas roupas, aqueles sininhos, aquelas estolas azuis? Como competir? Nós só temos roupa de pescador. E o medo de fracassar fazia com que eles ficassem com as portas fechadas. As portas também estavam fechadas porque eles estavam com medo de fracassar, de que a sua experiência com Jesus não fosse o suficiente para viver no mundo. Nem os líderes judeus acreditaram que Jesus era o Messias. Por que nós vamos conseguir acreditar? Eles condenaram Jesus, a experiência nossa de 3 anos com Jesus, será que é suficiente? Eles são os doutores da lei, e eles estão dizendo que não é suficiente. Vocês não passam dos ignorantes, vocês acreditaram em Jesus, a experiência de vocês é pequena, é fraca, vocês vão fracassar. E o medo de que a experiência seja uma experiência que não seja suficiente. E se eu der o meu testemunho e as pessoas derem risada? E se elas disserem, você não passa de um crente burro? O medo de que a experiência de Jesus na vida deles não fosse forte o suficiente. Medo de fracassar, medo de não conseguir colocar o sermão do monte em prática. Como eu vou colocar isso? Como eu não vou falar mal das pessoas? E se eu fracassar? E se não for forte o suficiente? Isso fazia com que as portas ficassem fechadas, irmãos. Mas uma outra coisa me faz pensar, por que as portas estavam fechadas? Porque uma coisa é eu dizer Emanuel, Deus comigo. Outra coisa é eu dizer eu com Deus. Eu junto com Deus. Uma coisa é comemorar a Páscoa. Uma coisa é celebrar o Natal, outra coisa é viver a Páscoa, outra coisa é viver o Natal. Uma coisa é dizer, eu li a Bíblia, outra é dizer, a Bíblia vive em mim. Este medo de conhecer a verdade e não vivê-la, não ter condições de vivê-la. Alguém já disse que a igreja sofre com uma doença que se chama paralisia da análise. Somos capazes de analisar a Bíblia toda, mas não saímos do lugar.
Eles acabaram de ver as Escrituras se cumprindo na vida de Jesus, mas isso não fazia com que eles abrissem as portas. Eu não sei você, mas não parece que tem alguma coisa errada? Eu não deveria chegar para os discípulos e dizer: oi, acorda, Jesus está vivo. Hoje Jesus já apareceu para as mulheres, já apareceu para os discípulos do caminho de Emaús, Jesus já apareceu para... Oi, vamos sair, vamos abrir as portas. Será que se a gente chegasse lá para os discípulos e dissesse isso, será que eles abririam as portas? Estaríamos falando alguma novidade? Eu acho que eles dariam um banho na gente, de dizer: você está falando, mas eu vi, eu toquei, Tomé ia dizer para a gente: oi, eu pus o dedo. Por que então que com tanto eles ainda estão com as portas trancadas? Por um simples fato, irmão, irmã, que eu queria deixar bem claro para mim e para você. A Páscoa é o início, é o período de transição começando. Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Jesus precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Eu queria falar para você de um lugar, terminando. Olha, eu peguei isso aqui de um site de turismo. Se você um dia puder, visite Jaipur. É uma cidade na Índia. Eu nem sei, Esther, depois você me corrige se eu estou falando certo isso aqui, eu sei lá, você que é de mais perto. Essa cidade é uma cidade muito antiga, centenária. Ela foi construída no alto de uma colina. E essa daqui é uma foto real da cidade, viu, gente? Não é uma montagem, não. Ela foi uma cidade construída no alto de uma colina, lá em cima, onde se fizeram um castelo do rei, se fizeram várias casas, porque as pessoas foram morar lá, eles fizeram uma fortaleza em volta. Você pode observar que existe um muro que cercava e eles moravam lá dentro. E lá dentro eles fizeram um templo gigante, majestoso, maravilhoso. Hoje em dia esse lugar é um lugar para turismo. Tão bonito que é, depois de centenas e centenas de anos, esta cidade ainda é uma cidade turística. Mas com o passar dos anos, algo aconteceu. Não sei se você consegue observar, aqui é parte da muralha da cidade, mas está vendo lá embaixo? A cidade cresceu lá embaixo, porque não tinha espaço no alto da colina. E ela cresceu como qualquer cidade indiana cresce. Bum! Explodiu para todos os lados. Com o tempo, as pessoas que moravam no alto da colina começaram a ter que descer. Não tinha comida, a comida não subia. As mercadorias não chegavam. Até que o próprio rei, o próprio governante da cidade falou: não, eu não vou ficar aqui no alto aqui sozinho, eu vou morrer. E ele foi construir o seu castelo lá embaixo, junto com o povo. E essa daqui é que eu não vou pôr para você, mas essa daqui é uma típica cidade indiana. Sabe aquela que o trânsito é caótico? Que não tem guarda, porque nem o guarda não consegue colocar ordem no trânsito? Que as motocicletas, elas passam por cima, pelo lado, pela calçada, e é aquela coisa maluca. Essa cidade é assim, viu? E o rei falou: eu vou morar lá, eu vou andar lá. Só que acontece uma coisa. O pessoal do templo disse: eu não vou, porque aqui é o lugar santo.
Lá embaixo? Lá embaixo não dá para viver. Lá embaixo eu vou ter que me misturar. Lá embaixo eu vou ter que... vai que eu sou atropelado por uma motocicleta dessa. Eu sou sacerdote. Eu estudei. Eu venho de uma família que já é a 5ª geração na mesma igreja. Eu não vou descer lá, não. E eles não desceram. Você sabe o que aconteceu, não sabe? As pessoas foram morrendo. Os sacerdotes foram diminuindo. Os fiéis foram morrendo. Porque eles ficaram de portas fechadas. De portas fechadas. Eu queria ir para Atos 2, 1 e 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Lembra daquele lugar que as portas estavam fechadas? Olha onde eles estão ainda. 50 dias se passaram. O Marcos falou bem certo para nós. Jesus ficou 40. Foi embora e eles ainda ficaram mais 10. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa. E como é que eles estavam? Eles estavam louvando a Deus de pé, batendo palma, esperando. O que eles estavam fazendo? Sentados. Lembre-se, eu disse para você, não há nenhuma palavra na Bíblia que esteja ao acaso. Deus quer que a gente perceba que eles estavam parados. Eles não foram para o povo. Ou como na nossa cidade na Índia, eles não desceram para a cidade. Eles ficaram fechados. Há uma grande oportunidade, mas eles não estavam aproveitando. A transição entre a Páscoa e o Pentecostes. É isso que se iniciou hoje. Páscoa sem Pentecostes é igreja de portas fechadas, com medo de fracasso, medo do templo, medo. Páscoa sem a descida do Espírito Santo é pregação vazia. Todo mundo sabe que Jesus ressuscitou, podemos pregar isso horas, mas é vazio. Páscoa sem o Pentecostes é oração que não passa do teto. Páscoa sem Pentecostes é só mais uma comemoração todo ano. Todo ano. É só mais uma celebração. Páscoa sem Pentecostes é apenas um culto vazio. A Páscoa precisa nos levar para o Espírito Santo de Deus, porque é com o Espírito Santo que a igreja abre as portas. É com o Espírito Santo que eles vão para o meio das pessoas e dizem, não, nós não estamos embriagados, nós não vivemos no mundo da lua, nós não somos crentes alienados, nós estamos para viver aqui com vocês. Nós vamos comer com vocês, nós vamos andar na rua com vocês, nós vamos fazer as nossas casas aqui junto com vocês, nós vamos viver, vamos na mesma padaria, nós vamos viver junto com vocês. Páscoa sem Pentecostes é uma igreja morta, é enfeitar o defunto que já está morto.
Só que nós estamos comemorando Jesus vivo e não um cadáver. Nós estamos comemorando Jesus que está vivo. Precisamos clamar pelo Espírito Santo, precisamos atravessar esse deserto. Como o povo de Israel atravessou o deserto, nós precisamos atravessar, nós precisamos desejar o Pentecostes. A Páscoa precisa alertar e nos alegrar. Não podemos ficar fechados defendendo a nossa fé. Nossa fé precisa ser proclamada e não defendida. Deus não precisa de advogado. Desculpa, Williams. Deus não precisa de ninguém para defender a fé que Ele nos deu. Não precisa. Ele disse, ide, proclamai, e não ide e defendei. Ninguém precisa ficar com medo de viver no meio dos leprosos, no meio dos publicanos, no meio das prostitutas, porque foi isso que Jesus disse, ide para os leprosos, ide para as prostitutas, ide para eles. Ninguém precisa ficar com as portas fechadas por isso. Ninguém precisa ficar fechado dentro da sua igreja com medo do templo de Salomão, da Igreja Universal lá no Brás. Ah, mas eles são gigantes e nós somos apenas uma igrejinha. Ninguém precisa ficar com medo. Ninguém precisa ficar com medo de que a sua experiência é uma experiência fraquinha. Ah, mas e se a pessoa me perguntar alguma coisa sobre a minha fé, será que eu vou conseguir? E vivemos com esse medo. Não, não precisa ter medo. Jesus disse, quando você precisar falar alguma coisa, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Isso é o Espírito Santo falando através de nós. Não é uma brincadeira, não é ficar trancado, não é saber muito e viver pouco. Por isso nós precisamos do Pentecostes. Está na hora, como estava na hora para aqueles discípulos. Emanuel é uma maravilha. Mas maravilha mesmo é Pentecostes, o Espírito Santo vivendo em nós. A Páscoa é tempo para mudanças, é tempo de abrir as portas, é tempo de deixar o Espírito Santo entrar, é tempo de viver. Não adianta apenas parar na Páscoa, irmãos. Precisamos desejar o Espírito Santo. E eu espero, eu desejo, que mesmo que a gente fique com esses medos, o Espírito Santo arrombe a porta da igreja e entre como um vento impetuoso. Ô, palavrinha! Sabe o que é um vento impetuoso? É aqueles tornados que a gente vê dos Estados Unidos, que arranca a casa pelo alicerce, que derruba a parede, que arranca telhado, que não para. Esse é o vento. Esse é o vento que eu queria convidar você a começar a orar a partir de agora. Senhor, sopra sobre nós. Sopra na nossa vida, Senhor. Sopra nessa igreja, Senhor, que está com as portas trancadas e que não desce para viver no meio do povo. Deus, sopra em nós. Não basta a Páscoa. Ela é ótima, ela é maravilhosa, ela começa a incendiar o nosso coração. Mas nós precisamos desejar de novo. Eu estou falando para uma igreja que foi marcada nos seus anos
pela presença do Espírito Santo, pelas manifestações do Espírito Santo. Eu não estou falando para uma igreja que foi sempre considerada uma igreja sem manifestações do Espírito Santo. Eu abrindo o microfone aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês vão dizer de experiências que esta igreja e você teve, com profecias, com manifestações de línguas, com palavras de Deus poderosas, com curas, com libertações de pessoas endemoniadas, com presença do Espírito Santo, como aqueles homens viram em Jesus durante 3 anos. Não foi isso que eles viram? Mas depois disso, eles fecharam as suas portas. Eles não foram para as pessoas. Eles ficaram apenas com a ressurreição de Jesus, mas isso não é suficiente, irmãos. Desculpa, eu não estou diminuindo a Páscoa. Eu estou dizendo para você que a Páscoa é início de uma caminhada. É início de um desejo. É início de uma abertura, é início de querer. Eu vou ver a terra prometida. Eu verei o Espírito Santo de Deus se manifestando. Não importa se a gente é pequeno, não importa se a gente não tem o melhor, não importa, nada disso importa. O que importa é que Deus quer derramar o seu Espírito sobre nós. Jesus disse isso. Se você pedir, Ele derramará o Espírito Santo dele sobre nós. Nós somos maus, podemos não dar pão e nem carne para os nossos filhos, mas Deus não vai negar o Espírito Santo. Não fui eu que disse. Foi Jesus quem disse. Ele dará. Ele foi e enviou o Espírito Santo dele. O problema, irmãos, é que enquanto eles estavam com as portas fechadas, eles estavam preocupados apenas com o seu dia a dia. Como é que eu como? Como é que eu bebo? Como é que eu pago as contas? Essa era a preocupação deles. E enquanto for a preocupação deles, o Espírito Santo não vem. Eu queria ir para a ceia do Senhor. Gostaria que você pegasse os seus elementos de pão e suco. Eu queria lembrar você da ceia lá dos Hebreus, quando eles estavam para sair da terra prometida. O pão não teve nem tempo de crescer, porque eles estavam de saída. O sangue tinha sido colocado nos umbrais ou no batente, como você queira, das portas, porque eles estavam de saída. Eles estavam com um olho, era na terra prometida. Eles estavam preocupados em vamos pôr o pé na estrada, porque a gente quer chegar. Quanto mais rápido a gente sai, mais rápido a gente chega. Eu queria tomar a ceia de hoje assim. Espiritualmente, eles já estavam vestidos. Já estavam com a sua roupa, já estavam com as suas mochilas, já estavam na porta, só esperando que espiritualmente nós estejamos assim, vestidos, calçados,
com a armadura da fé, pronta para sairmos. Não era para ficar. Não era para, tá muito bom essa ceia, vai ser boa, vai ser gostosa. Não, eles nem se preocuparam com isso. Eu queria que agora você desejasse a terra prometida do Pentecostes, como eles desejavam chegar em Canaã. Cada dia não tirava a esperança deles. Muito pelo contrário. É só mais um dia que a gente está mais perto. Vamos caminhar. Porque nós chegaremos. Era assim que eles pensavam. Como você pensa? Eu vou me alimentar, eu vou ficar bem, tudo vai ficar bem, mas eu vou ficar no Egito? Então essa não é a nossa Páscoa. Não é. A nossa Páscoa é aquela que nos prepara para a descida de Pentecostes. Comece a orar, meu irmão e minha irmã. Segure o símbolo da libertação. O sangue do Cordeiro. É isso que este copo significa. Que nunca mais nós seremos destruídos pelo anjo da morte. Temos a vida eterna. A vida eterna em Jesus. Que começou para eles quando? Quando eles foram para o céu? Não, começou naquela hora que o anjo passou. Já tenho a vida eterna, já estou vivo. E este pão simboliza a velocidade, o meu desejo, eu quero o quanto antes que o corpo do Senhor Jesus Cristo domine o meu corpo. Me dê o pensamento de Jesus, me dê as palavras de Jesus, eu quero, é isso que eu quero, Espírito Santo. Eu quero ser totalmente teu. Eu quero usar a minha vida eterna a partir de agora, e não quando eu morrer. Eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Queria convidar você, se você quer o Espírito Santo dentro de você, a tomar a ceia desta Páscoa como início da descida do Espírito Santo em nós. Eu sei que algumas pessoas já oraram muito para receberem os dons do Espírito. Já oraram muito para ter o dom de profecia, já oraram muito para ter o dom de línguas, já oraram muito para profetizar, eu sei. Mas eu não estou aqui te convidando para receber os dons. Eu estou te convidando aqui para receber o Espírito. Antes de Deus trabalhar através da sua vida, Deus precisa trabalhar na sua vida. Por isso é que eu queria te convidar. Fecha os teus olhos e peça para Deus: Senhor, não vim aqui pedir dom nenhum. Não vim aqui pedir manifestação nenhum. Eu vim aqui te pedir, Senhor, entra na minha vida. Entra em mim, Senhor. Dá-me porção
dobrada do Senhor. Eu queria te convidar, irmão, ora sim ao Senhor. Senhor Jesus, hoje queremos tomar e comer. Comemos este pão, Senhor, porque ele simboliza para nós que o Senhor quer entrar em nós, quer nos sustentar nesta caminhada, quer andar junto com a gente, e que vamos viver com o Senhor em nós, e não vendo apenas os teus milagres, não vendo apenas as tuas palavras, mas o Senhor vai habitar em nós. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, consagramos este pão que é teu corpo. Mas também, Senhor, te agradecemos porque a morte não tem mais domínio sobre nós, Senhor. O anjo da morte não vai nos levar para o inferno. Estamos livres. Vamos sim morar junto com o Senhor. Obrigado pela vida eterna que começa agora, Senhor, nesta terra. E porque somos pessoas eternas, as nossas portas não precisam ficar trancadas. Não precisamos ter medo. O anjo da morte já passou. O fracasso não existe mais. A vergonha não precisamos mais ter. A nossa experiência com Jesus é real e verdadeira. Limpa-nos, purifica-nos, através do sangue de Jesus. E quando cairmos, ó Deus, e quando pecarmos, ajuda-nos a nos lembrar que o Espírito Santo habita em nós. Somos templo do Espírito Santo. Ele não vai e vem. Ele habita em nós. Perdoa-nos, Senhor, quando cairmos. Mas nos levanta para continuar caminhando. Para continuar andando. É assim, ó Deus, que nós queremos participar. Consagramos nossas famílias, Senhor, aonde estamos comendo agora, os nossos lares. Não as portas trancadas, mas as casas abertas do nosso coração também te consagramos. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu queria convidar você a comer e se alimentar para caminhar até que o Espírito Santo se manifeste em nós. Tome e seja agradecida pela vida eterna que Jesus nos deu. Aguarde. O Espírito Santo está vindo. Abra os teus olhos e veja que os milagres apenas apontavam para o Espírito Santo em nós. Jesus veio para que ele pudesse vir sobre a minha vida e a tua. Que Deus te abençoe enquanto vivemos à espera do Espírito Santo em nós e na nossa igreja. Que as portas se abram, não porque alguém tem uma brilhante ideia, mas porque o Espírito Santo vai levar as portas embora e não vai ter mais porta para fechar. Eles nunca mais tiveram nenhuma porta para fechar.
a igreja sempre esteve de portas abertas. Amém. Deus te abençoe.